Você já sentiu como se estivesse apenas existindo, mas não vivendo de verdade? Como se os dias passassem diante dos seus olhos, mas você não estivesse realmente ali? Como se sua mente estivesse sempre presa em alguma coisa, no passado que não volta, no futuro que ainda não chegou, enquanto a sua vida, escorre silenciosamente pelas mãos? Essa é uma das maiores armadilhas do nosso tempo. Viver no automático. Acordar já com pressa, fazer tudo com ansiedade, terminar o dia esgotado, e ainda assim com aquela sensação de que algo está faltando. Dormir sem ter vivido, respirar sem ter sentido, caminhar sem ter realmente estado presente no trajeto. E o pior, achar que isso é normal. Mas não é. A verdade é que muitas pessoas hoje estão apenas sobrevivendo. Vivem como se estivessem esperando por um sinal, por um evento mágico, por um amanhã que finalmente vai trazer sentido. Mas esse amanhã nunca chega. Porque o sentido não está lá fora. Ele nunca esteve. O que falta não é tempo, não é dinheiro, não é sorte. O que falta é presença, consciência, coragem de viver com os olhos abertos. Você não nasceu para ser espectador da sua própria existência. Você não foi criado para funcionar como uma máquina, repetindo rotinas vazias todos os dias, esperando por um momento ideal que nunca vem. Você foi feito para viver com presença, com propósito, com verdade. Marco Aurélio escreveu certa vez: ao amanhecer, quando você estiver relutante em acordar, tenha isso em mente. Estou acordando para cumprir o propósito de um ser humano. E talvez essa seja a pergunta que você precise ouvir hoje. Você está cumprindo seu propósito, ou apenas se arrastando pelos dias? Acordar para a vida é mais do que levantar da cama. É mais do que tomar café e seguir a agenda. É perceber que cada dia é um chamado para estar inteiro, para se entregar de verdade, para olhar ao redor com os olhos de quem sabe que tudo pode acabar amanhã. É sair do torpor, do cansaço crônico, do vício do depois eu vejo. É viver agora, de corpo inteiro, com alma. Este vídeo é um convite para você acordar de verdade. Não apenas abrir os olhos, mas abrir a consciência, despertar o coração, sair do piloto automático e reencontrar o que realmente faz sentido, porque viver de verdade não é luxo, é necessidade, é direito, é escolha. E se essa mensagem já tocou algo aí dentro, antes de seguir, eu te peço, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar espalhando essa filosofia de vida para quem também precisa acordar. E agora deixa nos comentários, com presença, com força, com verdade, a frase: eu escolho viver desperto. Porque essa decisão é sua, e ela começa aqui, agora. Você já viu o nascer do sol no alto de uma montanha? Já observou o silêncio de um lago ao amanhecer? Já caminhou por entre as ruas antigas de uma cidade europeia, como Lisboa, Veneza ou Praga, sentindo o tempo quase parando entre as pedras e os cheiros? Sabe por que essas experiências marcam? Porque nelas você acorda. Não fisicamente, mas emocional e espiritualmente. É como se por alguns segundos sua mente parasse de correr atrás do que falta e simplesmente estivesse ali, plena, viva, atenta. Desperta para algo que a maioria das pessoas passa uma vida inteira sem perceber. Que viver não é apenas respirar, cumprir obrigações, correr atrás de metas. Viver é perceber o momento em que você está vivo. Viver é ter consciência da vida que pulsa em você. Mas o que é mais triste é perceber que a maioria das pessoas não precisa atravessar o oceano para se reencontrar. Só precisaria desligar o celular, olhar para dentro e perguntar: quando foi a última vez que eu vivi com intenção? Quando foi a última vez que você abriu os olhos pela manhã e agradeceu não apenas por estar vivo, mas por poder escolher como viver? Acordar para a vida é isso, intenção. É sair do piloto automático. É perceber que cada dia que nasce é uma página em branco e que a caneta está na sua mão. Que você não precisa repetir a história de ontem. Que você não precisa esperar que algo extraordinário aconteça para valorizar o ordinário. Que você pode fazer de um café simples, de uma conversa com um amigo, de uma caminhada ao entardecer, uma experiência de presença, de consciência, de vida real. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E aqui está uma chave essencial. Acordar para a vida não é apenas sair da cama, é sair da condição de vítima, é tomar as rédeas,
É parar de culpar o trânsito, a crise, o outro, o passado. Porque enquanto você estiver culpando o mundo, estará dormindo no sofá da própria consciência. E a verdade é dura. Ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode assumir o comando da sua existência. Ou você desperta para o que está acontecendo agora, ou continua sobrevivendo enquanto os dias se acumulam, sem sentido, sem sabor, sem alma. Pense em quantas pessoas vivem assim, irritadas porque o dia começou com chuva, frustradas porque o trabalho é cansativo, entediadas porque tudo parece igual. Mas será mesmo que é o mundo que está cinza? Ou será que a sua mente é que está com as cortinas fechadas? A sua percepção é que está embotada? Às vezes, o que precisamos não é de um novo cenário, mas de novos olhos. Olhos que enxerguem beleza onde antes havia apenas rotina. Olhos que vejam oportunidade onde antes só havia obrigação. Olhos que vejam a si mesmos com compaixão e com responsabilidade. Outro dia, conversando com um amigo, ele me contou que se sentia preso num ciclo sem fim. Acordava, escovava os dentes, tomava café, pegava trânsito, trabalhava, voltava, assistia séries, comia, dormia. No dia seguinte, tudo igual. E no outro também. Ele disse: "Parece que a vida está passando por mim, mas eu não estou passando por ela." Essa frase me ficou na cabeça por dias, porque ela é o retrato de uma geração inteira. Uma geração que sabe tudo sobre o mundo, mas quase nada sobre si mesma. Que se informa o tempo todo, mas raramente reflete. Que tem acesso a milhares de conteúdos, mas pouco contato com a própria alma. Essa conversa me lembrou de um conceito estoico chamado prohairesis, a capacidade racional que temos de escolher como vamos agir diante das circunstâncias. É como se o estoico dissesse: "O mundo pode ser o que for, mas eu decido como vou caminhar por ele." E é isso que falta em muita gente, a escolha consciente de viver. Viver com presença, viver com clareza, viver com foco. Você já percebeu como a natureza vive desperta? A árvore não adia o florescer. O mar não se desculpa pelas marés. O pássaro não questiona se deve ou não cantar ao amanhecer. A natureza vive em estado de presença, de verdade, de essência. E nós, seres humanos, com toda a nossa capacidade de raciocinar, de planejar, de sonhar, muitas vezes nos perdemos em distrações, em comparações, em angústias fabricadas. E enquanto esperamos o momento perfeito, a coragem ideal, as condições ideais, a vida vai passando. Sem pausa, sem aviso, sem repetir o dia de hoje. Há algo que eu sempre repito: a vida não espera quem está distraído. Você pode adiar decisões, pode deixar conversas para depois, pode fingir que não está sentindo nada, pode ignorar os sinais. Mas o tempo não para. As estações não esperam você se organizar. O tempo não negocia com quem tem medo de viver. Um dia você vai acordar e vai perceber que perdeu momentos preciosos, que a infância do seu filho virou lembrança, que os cafés com seus pais já não acontecem mais, que os sonhos que você tinha aos 20 foram adiados e depois esquecidos, mas você ainda tem hoje. E talvez você não saiba, mas há pessoas que dariam tudo para ter o que você tem agora. Um corpo funcionando, um dia pela frente, uma chance de recomeçar. Pense nos pacientes em hospitais olhando pela janela e desejando apenas mais um dia com saúde. Pense nos que vivem em zonas de guerra, como em partes da Ucrânia ou do Oriente Médio, que trocariam tudo por um pouco de paz. Pense em alguém que você conheceu e que partiu cedo demais. Você está vivo. Isso já é muito, e isso já é o suficiente para começar agora. Sêneca escreveu: "Enquanto adiamos, a vida passa." Acordar para a vida é decidir parar de adiar. Parar de esperar a segunda-feira, o mês que vem, o novo ano, o próximo emprego, o novo relacionamento. É parar de condicionar sua felicidade a um cenário ideal que nunca chega. Porque a verdade é que você já tem tudo o que precisa para começar agora. Mesmo com medo. Mesmo com dúvidas. Mesmo com pouco. Não é sobre fazer grandes mudanças hoje. É sobre acordar, dar-se conta, estar presente e agir. É levantar da cama e lembrar que o tempo é um presente que você nunca terá de novo. É fazer escolhas pequenas com mais intenção. É dizer "eu te amo" e estar sentindo de verdade. É respirar fundo e agradecer não porque tudo está perfeito, mas porque você está aqui, inteiro, com a chance de fazer diferente.
Talvez hoje você precise começar assim, sentando na beira da cama, respirando fundo e dizendo a si mesmo: eu não vou passar mais um dia dormindo de olhos abertos. Acordar para a vida é reparar nos detalhes, é caminhar com atenção, é comer com gratidão, é falar com presença, é trabalhar com propósito, é amar com entrega, é estar no agora. E estar no agora é a única forma de estar vivo de verdade. Quantas vezes você está no meio de um almoço com amigos e está pensando nos e-mails? Quantas vezes está num lugar lindo e não larga o celular? Quantas vezes diz, eu te amo, mas já com a mente no que vem depois? É preciso voltar. Voltar para si, para o momento, para o que importa. Lembro de quando viajei para o Chile e vi as montanhas cobertas de neve em Santiago. Por um instante fiquei parado, sem pensar em nada, só observando. A grandiosidade daquilo me fez sentir pequeno, mas ao mesmo tempo completamente vivo. Naquele momento entendi, a vida está nas pausas, nos silêncios, nos detalhes que você só percebe quando está desperto, quando está acordado de alma. E você não precisa ir ao Chile para isso. Pode ser na varanda de casa, pode ser num pôr do sol no quintal, pode ser lavando louça com consciência, pode ser ao abraçar alguém que você ama e fazer isso como se fosse a última vez. Porque acordar para a vida não é sobre mudar tudo, é sobre mudar o modo como você vê tudo. Hoje o mundo quer sua pressa, quer que você corra, produza, compare, consuma, publique, mas o estoicismo te convida a parar, a refletir, a escolher com calma, a se lembrar de que a vida não se mede apenas por conquistas, mas pela presença. Você não precisa viver como um robô, você pode escolher acordar. E esse é o chamado que te faço agora. Acorde para a sua vida, porque ninguém pode fazer isso por você. Se você chegou até aqui, respire, feche os olhos por um segundo e declare para si mesmo: hoje eu vou viver desperto, hoje eu vou escolher estar presente. E se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está precisando acordar para a própria vida. E agora, se você ficou até o final desse vídeo, escreva nos comentários: eu fiquei até o final. Ficarei grato e feliz em saber disso. Agora me despeço de vocês com gratidão e já te convido para o próximo vídeo. Até breve.